Alô você, meu querido aluno, meu querido companheiro, meu querido curioso, meu querido problemático, você que está com dúvida em genética, seja bem-vindo ao canal do Montanha. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para solucionar os teus problemas. Deixa eu te ajudar. Olha só, hoje eu separei para vocês o tema da aula sobre variações da primeira lei de Mendel. Ou seja, vamos falar de codominância, herança intermediária e vamos falar também de gene letal. Mas antes de começar, vai a dica. Se você não entendeu, se você não domina completamente a primeira lei de Mendel, então eu vou pedir para você parar, regressar a uma aula, volta ali no canal do YouTube e assiste Primeira Lei de Mendel. Porque se você não entender a base toda genética, não vai adiantar, vai ficar tudo atropelado, as coisas não vão fazer sentido. Mas se você já domina, se você está fazendo uma revisão para a sua prova, se você está querendo aprofundar alguns assuntos, ok. Então, pega meu material no link que está aí embaixo, acesse esse link, vai lá na minha página pessoal, eu deixei numa aba lá, Downloads, abaixa o arquivo, Variações da Primeira Lei, Teoria e Variações da Primeira Lei, um outro arquivo que é exercício. Nós precisamos preencher, ter a teoria aqui do lado, precisamos fazer os exercícios para ficar 10, para você trucidar os exercícios de genética no seu vestibular, na sua prova, na sua vida, ou seja, vamos lá. Só não esqueça também de me fazer sorrir, tá? Se você estiver gostando, já aproveita para dar um like, para compartilhar, para ser o meu seguidor no canal do YouTube, porque assim eu vou conseguir mais tempo, mais dedicação para fazer mais aulas para vocês, ok? Fechou? Então vamos lá, vamos trabalhar, mãos à obra, ó, perfil, nada ficar deitado, tira essa nhaca do corpo e vamos lá, ó. Vamos trabalhar com exemplos, meu irmão. É o seguinte, nós vamos começar a analisar uma planta de uma espécie X. Mas que planta é essa, professor? Aquela que você quiser, tá? Então vamos escolher o que eu estou vendo aqui na minha frente, aqui no vaso, tem uma orquídea. Então nós vamos imaginar que existem orquídeas vermelhas, com flores vermelhas, e orquídeas com flores brancas. O Montanha teve a ideia de pegar então o polenzinho da vermelha e levar até a branca, pegar o polenzinho da branca e levar até a vermelha. Eu fiz um cruzamento entre vermelhas e brancas. E olha só o que nasce, meu querido. 100% de orquídeas com as flores vermelhas. Vamos lá, vamos ver se você está bem lá na primeira lei de Mendel. Quando eu cruzo vermelho pura com branca pura, nasce 100% de vermelha, qual é a característica dominante? Isso, cara, é a vermelha, ok? E Mendel, né, o mito, já falamos do mito, ele representou os dois fatores, ou seja, os dois genes, através de letras. Então ele resolveu dar aí a coloração vermelha, a característica chamada homozigota dominante, o Bzão. E as brancas usando a letra minúscula, homozigoto recessivo, Bzinho. Logo, a vermelha só pode mandar um Bzão nesse caso, e a branca só pode mandar o Bzinho. Teremos em F1 100% de flores vermelhas heterozigotas, ou seja, Bzinho, ok? Então, olha só, fecha comigo. Bzão, Qual é a cor? Isso, vermelho. Bzinho, qual é a cor? Isso, vermelha. Para ser branco, só se for Bzinho. Fechou? Bom, vamos comparar a planta da espécie X com a planta da espécie Y. Também, só que agora não vou falar que é a orquídea, se a espécie é diferente, vamos falar em rosas, né? Tem um outro vaso aqui com rosas maravilhosas. E nesse vaso eu estou encontrando rosas vermelhas e rosas brancas. Se eu tivesse, então,
roseiras vermelhas e brancas, eu pegaria o pólenzinho da vermelha, levaria na branca. Pegaria o pólenzinho da branca e iria polinizar a vermelha. E você sabe que iria acontecer daqui 60 dias, olho no lance, isso, nasceriam rosas com a coloração róseas. Percebeu que tem algo diferente no ar? Na espécie X, cruzou vermelho com branco, nasceu vermelho. Na espécie Y, cruzou vermelho com branco, nasceu rosa. O modo operacional é o mesmo, ó. Vermelha, bezão, bezão, branca, bezinho, bezinho, róseas serão bezão, bezinho. Porém, gente, olha só. As róseas é uma diluição do branco com o vermelho. É uma característica intermediária. Por isso, eu tenho então variações. Pode ser que o heterozigoto aí da sua espécie X, vamos comparar eles agora lado a lado, o seu heterozigoto da espécie X manifesta uma característica dominante, vermelho. O seu heterozigoto da espécie Y manifesta uma característica intermediária entre o vermelho e branco. É isso que nos permite dar uma variação da primeira lei de Mendel, chamada de herança intermediária ou codominância. Então, para deixar bem claro, anote aí no seu material, olha só, a planta da espécie X, aí embaixo da planta da espécie X, segue o padrão da primeira lei de Mendel, pois existem apenas duas variações da mesma característica. Qual é a característica? Cor da flor. Quais são as duas variações? Vermelho e branco. O heterozigoto, o bezão, bezinho, manifesta o fenótipo, o adjetivo do homozigoto dominante. No caso da planta da espécie Y, olha só, segue o padrão da herança intermediária, pois existem três variações da mesma característica. O vermelho, o branco e o rosa. O heterozigoto manifesta o fenótipo intermediário entre os extremos. Sacou essa sutil diferença? Eles podem perguntar, sim, nos exercícios, que tipo de herança existe ao cruzarmos uma planta alta com uma planta baixa e nascer apenas plantas altas? O que você responderia? Isso, primeira lei de Mendel. Porém, se eu cruzar uma planta alta com uma planta baixa e nascer uma arvorezinha de tamanho intermediário, estaremos falando em herança intermediária. Tem um sujeito um pouquinho chato que eles são um pouco mais específicos. Olha aí o cuidado que nós temos que ter. Existe a chamada herança intermediária e a herança codominante. Vamos entender, a herança intermediária que a gente acabou de ver, ó, o heterozigoto apresenta uma característica intermediária entre os dois extremos. Cruza branco com vermelho, nasce rosa. O termo assim específico, pontual de codominante é quando o heterozigoto apresenta características mútuas, simultâneas dos dois extremos. O gato malhado, então existe o gato preto, o gato branco, eles cruzam, têm filhotinhos e nascem gatinhos com a cor preta e branca simultaneamente. O gato malhado é o gato preto e branco. Então, se diluir, herança intermediária. Se manifestar, se coexistir as duas, sem diluição, mas a presença das duas, codominância. Tá? É um pouquinho de frescura, mas o modo operacional de resolver o exercício não muda nada. Agora eu queria falar com vocês, então, a interpretação dos cruzamentos. Olha lá, qual a proporção fenotípica do cruzamento dos indivíduos de F1? Quando for. Vamos ter, quem é F1? Vamos voltar aqui ó, no quadrinho, ó. F1, bezão, bezinho. Então, se eu pegar bezão, bezinho, cruzar com bezão, bezinho, o que vai nascer? Vamos pôr no gráfico.
na primeira linha, Bzão, Bzinho, na primeira coluna, Bzão, Bzinho. Vamos juntar todo mundo, teremos homozigoto dominante, Bzão, Bzão, homozigoto recessivo, Bzão, Bzinho e heterozigoto, Bzão, Bzinho. Vamos interpretar esse cruzamento à luz da primeira lei de Mendel e à luz da herança intermediária. Bzão, Bzão, qual é o fenótipo? Dominante. Bzão, Bzinho, qual é o fenótipo? Depende, se for primeira lei de Mendel, dominante. E Bzinho, Bzinho, recessivo. Então eu tenho 3/4, 75% de vermelhas, 25% Bzinho, Bzinho, que é branco. Se for herança intermediário, meu amor, muda tudo. Olha só, o Bzão, Bzão é um extremo, vermelho. O Bzinho, Bzinho é outro extremo, branco. E os heterozigotos, o Bzão, Bzinho, será o intermediário. Por isso eu tenho 25% de vermelhas, 50% de róseas, 25% de brancas. Sacou? Show de bola, né? Bom, vamos falar ainda de uma terceira espécie de planta. Olha lá, planta da espécie Z. Só que o cruzamento parental mudou, não é entre branca e vermelha, é entre róseas e róseas. Ou seja, o cruzamento é entre heterozigotos. Olha o que nasce em F1. Nasceu apenas róseas e brancas. Não temos a cor vermelha. E mais do que isso, atenção na proporção. Nós temos que do cruzamento Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho nasceu 66% de róseas, 33% de brancas. Mudou a proporção. A gente trabalhava com 25%, 50%, 75%, porque as frações eram com o denominador base 4. 1/4, 2/4, 3/4. Mudou. Para pintar essa proporção de 66% e 33%, os denominadores terão que ser de base 3. Vamos voltar lá no nosso quadro. Se eu tenho aqui, olha só, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 eu tenho 4 encontros gaméticos. Para que não tenha 4 encontros gaméticos, ou que tenha esse encontro, mas ele não se manifeste, o que aconteceu com alguém? É essa a pergunta que não quer calar. O que ocorreu com o Bzão, Bzão? O que aconteceu com o vermelho que não nasceu? Ele morreu, ou ele não germinou. Ele morreu, ou ele não germinou. Quando isso acontece, nós estamos falando de uma variação da primeira lei de Mendel, denominada gen letal. Gen letal tem morte no processo, ok? E aí, uma coisa muito importante para você anotar. Fique atento às frações de denominador 3, 1/3 e 2/3, ou as porcentagens de 33%, 66%, que são indicativos de gen letal. Ainda, vamos aprofundar um pouquinho mais, eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão pensar e falar para mim que tipo de herança, se é primeira lei, se é codominância, se é gen letal. Existe uma doença chamada anemia do Mediterrâneo que acomete os povos que estão em torno do Mediterrâneo. A frequência dessa anemia é muito forte lá. Existem indivíduos normais, existem indivíduos que têm uma anemia suave, não tem problema nenhum, e tem indivíduos que apresentam anemia extremamente severa e que na maioria das vezes pode levar até o óbito, ou como levou muito lá na Idade Média, tá? Então olha só, normal, anemia suave, anemia severa, e essa severa leva à morte. Que tipo de herança é? Atento, nós temos a possibilidade também de mesclar, nesse caso é a mescla de codominância, de herança intermediária com gen letal. Ok, meus queridos? Então, espero poder ter ajudado vocês. Queria mesmo que você desse aquele mega like, compartilhasse para me fazer sorrir, para continuar te fazendo sorrir.
Um beijo forte, um abraço no coração, vai para a prova, destrói aquilo, estuda bem e deixa o resto com o professor Montanha, ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima. Fui!